Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Perdão pelo horário, 21h04, dia 7 de março de 2024. Me perdoe aqui, hoje o dia aqui foi muito quente e eu tava aqui estudando, tô aqui com meus livros todos aqui em cima e de repente foi me dando como se eu fosse desmaiar. E eu precisei sair correndo, me deitar para eu poder estar aqui agora fazendo a live. Era para eu estar aqui às 8h30, mas infelizmente não deu. Mas tá bom, Deus sabe todas as coisas, né? Mas como o assunto nosso é interessante e hoje eu tive graça e paz, Val. Shalom a todos, gente. Desculpa aí que eu não tô dando shalom para todo mundo, me perdoa. Mas hoje eu tive uma informação que a nossa internet ela pode cair a qualquer momento por causa de uma determinada empresa que se chama Oi. E essa empresa está com problemas seríssimos, né? E essa empresa ela é de uma pessoa muito ela é de um filho de uma pessoa importante do país, né? E então parece que estão fazendo algo para que as operadoras parem de funcionar, para que só fique a Oi funcionando. Tem alguma coisa assim bem macabra que estão fazendo aí. Deus ajude que não consigam fazer, né? Mas diz que o negócio é sério e vai acontecer. Vamos aguardar e ver, né? Boa noite. Mas então eles para salvar a empresa, né? Dessa pessoa aí que é filho de um importantíssimo aqui no Brasil, né? Importantíssimo entre aspas. É exatamente esse mesmo, Leninha. Então, para salvar essa empresa aí, tá tendo um acordaço aí e querem derrubar todas as empresas operadoras. E parece que o negócio, a gente não sabe, né? Vamos aí, o que eu fiquei sabendo. Tá baixo? Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minuto. E agora, melhorou? E agora, vê se melhorou. Eu acho que eu tinha baixado o som aqui. Mas é isso aí. Então, vamos levando a palavra de Deus conforme a situação vai nos ajudando, né? Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia. Porque as notícias não são nada agradáveis, né? Mas nós confiamos no Senhor que Ele vai nos guardar. Aquele que nos ajudou, aquele que nos trouxe até aqui, aquele que vai nos levar até o fim, em nome de Jesus. E nós temos um encontro marcado, né, nos portões celestiais. Boa noite, Alberto. Nós temos um encontro marcado nos portões celestiais, pelo menos eu tenho, já tô com um encontro marcado com vocês lá, agora não sei vocês, mas eu tô, né? E a gente tá vendo, né, a situação aí se estreitando, mas a gente tá vendo Deus agindo também. Então vamos em frente, confiando no Senhor. Eu tinha tanta coisa para falar hoje, tanta informação que eu tô sabendo, mas não tô conseguindo, minha cabeça não tá ajudando. Eu preciso anotar as informações, é muita informação, irmãos. Eu tenho muita coisa que eu tô sabendo aí, mas eu não tô com a cabeça boa para falar. Essa hora nunca mais chega. Não, tá chegando, Alberto, tá pertinho, muito perto. Mais perto que você possa imaginar, meu irmão, muito mais perto. É que o elástico da misericórdia de Deus ainda está estendido, entendendo? O elástico da misericórdia do Senhor está estendido ainda. E esse elástico está estendido por mim e por você. Sabe por quê? Porque nós temos ainda arestas para acertar na nossa vida. Nós precisamos estar na estatura de varão perfeito, para que o Senhor possa vir e nos recolher também, entendeu? Para que nós não venhamos a, como é que chama? Nós não venhamos a sucumbir. O Senhor nos quer.
E para isso ele está colocando o elástico da misericórdia dele sobre nós. Pode ter certeza disso, tá bom? Então tá, hoje tem algumas coisas aqui bem interessantes pra gente ver. Nós estamos já entrando numa fase bem bonita da vida de Abrão. E eu quero que vocês prestem bastante atenção hoje na guerra que Abrão entrou. Presta bastante atenção. Paz, Darissa. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite, Simone. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na guerra que Abrão vai fazer. Nós estamos em Gênesis 15 hoje, tá? Ah, não, Gênesis 15 não, desculpa, Gênesis 14. Nós estamos em Gênesis 14. Vamos lá? Espera só um pouquinho, deixa eu só me situar aqui no que eu tô. É isso mesmo. Gênesis 14. Hoje eu vou ler mais um livrinho, um pedacinho do livro dos Hebreus. São detalhes que tem nesses livros que a Bíblia não tem, e tem detalhes na Bíblia que nesses livros não tem. Então uma coisa se completa na outra. Boa noite, Suzana. Então vamos lá. 14 de Gênesis. Diz assim: e aconteceu nos dias de Anranfel. Anranfel é Nimrod, tá? Anota aí na sua Bíblia. Anranfel é Nimrod. Faleceu? Eu falei faleceu? Eu não sei se eu falei faleceu. Desculpa se eu falei, mas eu acho que não sei. Vamos aqui continuar aqui então. E aconteceu nos dias de Anranfel, rei de Sinar, tá? É a terra de Nimrod, é ele, tá? É ele. Arioque, rei de Elasa, Kedorlaomer, rei de Elão, que é o sul do Iraque, tá? Que é o sul do Iraque, e Tilda, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma. Presta atenção. Bisa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que esta é Zoar. Marca essas cidades aí, anotem que isso tudo faz muito, ah tá, é da Cíntia que é daqui do grupo, é daqui que frequenta aqui a live, acho que ela era de Blumenau, né? Então presta atenção. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, quer dizer, o mar morto. 12 anos havia servido Kedorlaomer, mas ao 13º ano eles se rebelaram. Ah, tá. Manda os meus sentimentos para ela, Isabel, em nome de Jesus, tá? Eu não sabia. E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns. Irmãos, presta atenção, marca isso daí. Refaíns, em Astarote Carnaim. Astarote é o nome de uma deusa, tá? Refaim, Zuzins e Eminins são gigantes. É povo de gigante, presta atenção. Eu vou ler de novo. No versículo 5, está falando de gigantes. Refaíns em Astarote e Carnaim, os Uzins em An, e os Emins, aliás, em Zafé, Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Todo esse povo que ele me falou aqui do versículo 5 e 6 são gigantes. São gigantes mesmo, terra de gigantes. Entenderam? Tá? Então eles fizeram guerra a esse povo também. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, que é a terra onde a terra que Abrão saiu,
tá? E feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, o rei de Zeboim, e o rei de Belaque e Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, que é Nimrode, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5 reis. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, quer dizer, isso aqui é indício de que? Petróleo, tá? Assim, ao fugirem para ali, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nos poços, mas os restantes fugiram para um monte e tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, como todo o seu mantimento, e foram-se. Então, Sodoma foi, saqueado. Esses gigantes não morreram no dilúvio? Não, tinha gigantes antes do dilúvio e depois aconteceu os gigantes também. Quer dizer, aconteceu que a raça foi corrompida também, em alguns lugares, entendeu? O mesmo que aconteceu lá, aconteceu na terra dos gigantes. E Davi, ele termina de matar os últimos gigantes que tinha na terra naquela época. O que está acontecendo hoje de novo? De novo está acontecendo isso daí. E as pessoas não estão percebendo, entendeu? Então preste atenção. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, Ló, que é sobrinho dele, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318. Marca esse número, 318. Por que marcar esse número? Porque esse número é um número interessante. Se você somar 3 mais 1, dá 4. Se você somar 4 com 8, dá o quê? 12. O que tem que saiu de Abraão? Que número 12? O que corresponde 12? Você sabe o que corresponde 12? Vindo de Abraão? Alguém sabe me dizer aí o que corresponde? Alguém tem aí alguém para me dizer isso? Presta atenção, 318 homens saem da casa de Abrão. Da casa de Abrão saem 318 homens para guerrear exatamente, Leninha, as 12 tribos que estavam dentro de Abraão, da semente de Abraão. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda, exatamente isso. Olha aqui, ó. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Damasco já existia naquela época, hein? Vocês sabem que Damasco é a cidade mais velha do mundo, né? Pois é, olha aqui, ó. E tornou a trazer todos os seus bens e também a Ló, seu irmão, como os seus bens e também as mulheres, com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois de que voltou de ferir Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Abrão enfrentou com dos 318 homens 5 reis, aliás, 4 reis. Não era pouco rei, era bastante, tinha muita gente. Se Abrão tinha 318 pessoas, você calcula quantos tinham com esses 4. E olha aqui, ó. E ele venceu, e ele trouxe todo o espólio que eles tinham levado, ele trouxe de volta. Trouxe ainda Ló com tudo que tinha.
E o rei de Sodoma saiu ao encontro de Abrão. Entendeu? Saiu ao encontro de Abrão. E Melquisedeque, e sabe aonde foi isso? Nós vamos ver agora daqui a pouquinho no livro dos Hebreus, é onde é Jerusalém hoje. E Melquisedeque, rei de Salém, que é hoje onde é Jerusalém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é comparado, lembra? Sacerdócio real de Melquisedeque. Jesus, ele não vem da ordem dos levitas, né? Ele vem da ordem de Melquisedeque. Você já parou para pensar sobre isso? Que interessante que é isso. Olha como o Gênesis está dentro de toda a palavra. E abençoou, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a minhas pessoas, mas os bens toma-os para ti. Olha o que Abrão fala. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, que é Aner, Escol e Manre. Estes tomem a sua parte. Irmãos, eu fiquei meditando hoje, né? Aqui sobre isso, sobre essa parte. Abrão era um homem que ele confiava em Deus. Ele foi com a sua família praticamente, com aqueles que nasceram na casa dele. E Abrão não quis espólio nenhum. Abrão lutou, gastou armamento, né? Que devia ser facas, foices, coisas assim. Mas Abrão não quis nada desse espólio. E eu fiquei pensando nesse pessoal que fica pedindo dinheiro na internet. Porque é o seguinte, meu irmão, quando você vem aqui pregar a palavra de Deus, você está em guerra. Você sabia disso? Quando você vem aqui dentro da internet pregar a palavra do Senhor, você está fazendo guerra ao valente. É um exército que nós não vemos, mas um exército que luta contra nós. E eu estava meditando em Abrão. Ele foi saquear a casa do valente. Ele foi saquear a casa de Quedorlaomer, Nimrod e os outros. E ele trouxe de volta, e ele prometeu a Deus que ele não ia pegar um tostão, ele não ia pegar nada. Nada. A única coisa que ele fez foi dar comida para o povo que foi com ele através do que estava ali. Porque eles estavam lá, precisavam de se alimentar. E eu fico hoje vendo gente na internet que chega a se expor, mendigando pão na internet, mendigando. E eu fico, assim, acabada de ver. Acabada de ver, porque eu falo, a palavra de Deus diz assim: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, presta atenção, abre a tua mente. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se eu vou saquear a casa do valente, por amor ao meu Senhor, por amor ao meu Salvador, eu não preciso pedir nada para ninguém. O Senhor acrescenta a minha necessidade. Entendeu? O Senhor acrescenta a minha necessidade. Eu vejo aí irmãos pregando Apocalipse, pregando isso, mas está lá, pelo amor de Deus, contribuam, não sei o que, eu preciso me manter, Irmãos, quem nos dá o sustento é o Senhor. Quem nos dá o sustento é o Senhor. Se há necessidade, o Senhor vai nos dar. Nós não precisamos abrir a boca. Não, eu já contei para vocês várias experiências que Deus já me fez comigo. Eu não abro a boca da minha necessidade para ninguém.
O único que sabe a minha necessidade é o Senhor Jesus. Ele sabe do que eu preciso. E Ele envia quando Ele quer e como Ele quer e da forma que Ele quer. Eu não preciso mendigar o pão. Não, aqui eu venho saquear a casa do valente. O que é saquear a casa do valente? É trazer a palavra de Deus como está escrito. É falar para você que as trevas perdem quando a palavra entra. Esse é o saque na casa do valente. A gente amarra o valente, amarra o diabo com a palavra de Deus. Então a minha missão aqui é saquear. E a missão de Deus, por eu saquear ou por outro saquear a casa do valente, é o Senhor preparar para nós o nosso sustento. Tá entendendo? Agora eu fico de cara. Sabe, as pessoas mendigando, sendo que a palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você já viu um crente pela rua pedindo dinheiro? Um crente do Senhor Jesus não pede dinheiro para ninguém. Ele ora. Ele ora. Ele ora e Deus manda. Tá entendendo? Ele ora e Deus providencia. Tá entendendo? Então, meu irmão, por essa atitude de Abrão, que ele está aqui, ele poderia ter pego o despojo inteiro, das terras de, como é que chama? De Sodoma e Gomorra. Entendeu? Ele poderia ter pego o despojo todo ali. Mas ele fez o quê? Ele prometeu ao Senhor que ele não ia pôr a mão e falou para o rei de Sodoma: não pego nada, não quero nada. E o que, para você não dizer lá na frente que você me enriqueceu, porque o Senhor tinha uma promessa com Abraão. E o Senhor tem uma promessa conosco de nos sustentar naquilo que nós precisarmos. O Senhor tem uma promessa conosco não de nos enriquecer, mas de não faltar o pão, não faltar farinha na nossa amassadeira. Tá entendendo? Então, meu irmão, quando você vê esse pessoal aí pedindo pix, pedindo sustento, eu digo para você, diga para eles: escuta, você está contra a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Exatamente, oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não preciso sair pedindo pão para ninguém. Eu oro e o Senhor providencia. Tá entendendo, meu irmão? É o que vai acontecer com todos nós daqui para frente. A hora que o dinheiro acabar, que entrar o que nós não podemos ter, nós vamos viver da bênção do Senhor, nós vamos viver da glória. Você acha que o Senhor vai deixar você morrer à míngua? De jeito nenhum. Não vai. Ele vai sustentar o teu povo. Tá entendendo? Ele vai sustentar o teu povo. Irmãos, eu tenho experiências tremendas quanto a isso. Eu não vou contar aqui hoje porque eu preciso ler aqui, tá entendendo? Mas eu tenho experiências de socorro do Senhor tremendas na minha vida, tremendas, sabe? E eu louvo a Deus por cada experiência que eu tenho, porque cada dia mais eu vejo a mão do Senhor sobre a minha vida. Agora, você vê esses irmãos fazendo isso, fala lá, põe lá no coisa deles: ô meu irmão, você não confia em Deus, não? Você tem que buscar a Deus, não é aos homens. Não é ficar esmolando aqui na internet dinheiro, não. Aí fica aquela briga, aquela situação, não tem inteligência. Eu fico pasma de ver. Mas vamos lá, deixa pra lá, vamos seguir aqui, né? Mas entenderam o que Abrão fez? E ele encontrou, quem que ele encontrou? Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? Vamos ver? Eu vou ler agora o livro dos Hebreus, tá? O livro dos Hebreus, no capítulo 9, diz assim, ó, presta atenção. O império da Ásia achava-se então nas mãos dos assírios. Os assírios é o povo de Nimrod. E o país de Sodoma estava tão populoso e tão rico que era governado por 5 reis de nome Bera, Birza, Sinabe, Semeber e Bela.
Os assírios atacaram-nos com um grande e poderoso exército e dividiram em 4 corpos, comandados por 4 chefes, tendo obtido a vitória depois de sangrento combate. Vão ouvindo. Obrigaram os reis de Sodoma a pagar tributo. Estes estiveram sujeitos durante 12 anos. No 13º ano, revoltaram-se. Os assírios, para se vingar, voltaram segunda vez, sob o comando de Marfede, de Arioque, de Codologomo, meu pai do céu, e Tidal. Devastaram toda a Síria, subjugaram os descendentes dos gigantes. Olá, Aline. Olha aqui, ó. Aqueles que eu falei, o Refaim, o Azuzim, aqueles lá são todos descendentes de gigantes, tá? Subjugaram os descendentes dos gigantes e entraram nas terras de Sodoma, onde acamparam no vale que tinha o nome de Poços de Betume, por causa dos poços de betume natural que ali existiam, mas que depois da destruição de Sodoma foi mudado num lago que se chama Asfaltite, porque o betume dele sai continuamente aos borbolhões. Travou-se grande combate que foi muito renhido. Vários de Sodoma foram mortos e muitos foram feitos prisioneiros, dentre os quais estava Ló, que viera prestar auxílio. Abrão ficou tão comovido com a derrota dos habitantes de Sodoma, que eram seus vizinhos e amigos, e com o cativeiro de Ló, seu sobrinho, que resolveu ajudá-los. Sem retardar um só momento, seguiu os assírios e alcançou-os no 5º dia, perto de Dan, uma das nascentes do Jordão. Surpreendeu-os à noite, vencidos pelo vinho e pelo sono. Olha só a estratégia de Abrão. Abrão chegou à noite, a hora que eles estavam mamados, né? Vamos colocar assim, estavam bêbados. E estavam cansados com sono, e matou grande parte deles, 318 homens. Olha isso, gente. Matou milhares. Pôs os restantes em fuga, perseguiu-os todo o dia seguinte até Sobá de Damasco. Esse grande feito fez ver que a vitória não depende de grande número, mas da coragem dos combatentes. Por isso nós somos poucos. Pois Abrão tinha com ele apenas 318 homens. Escuta isso, 318. Ele estava, na verdade, já com a coragem das 12 tribos de Israel. Vocês vão entender lá na frente porque eu estou falando a coragem das 12 tribos de Israel, tá? Os poucos assírios que restaram fugiram para o seu país, cobertos de vergonha e de confusão. Assim Abrão libertou Ló e todos os outros prisioneiros e voltou plenamente vitorioso. Escuta agora. O rei de Sodoma veio até ele no lugar a que chamam Campo Real, onde o rei de Salém, que agora é Jerusalém, isso são palavras de Flávio Josefo, e o recebeu com grande demonstração de estima e de amizade. Esse príncipe chamava-se Melquisedeque, isto é, rei justo. Ele era verdadeiramente justo, pois a sua virtude era tal que, por consentimento unânime, havia sido feito sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Ele não se contentou em receber apenas Abrão, mas também a todos os seus. Deu-lhes, no meio dos banquetes que realizou, os louvores devido à sua coragem e virtude, e prestou a Deus públicas ações de graças por tão gloriosa vitória. Abrão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que tomara dos inimigos, e este aceitou. Já o rei de Sodoma, ao qual Abrão ofereceu também parte do despojo, teve dificuldade em receber a oferta, contentando-se com a parte de seus súditos. Mas Abrão o obrigou a receber tudo, reservando-se somente alguns víveres para os seus homens e para a parte dos despojos para os seus 3 amigos,
Escol, Aner e Manre, que haviam acompanhado. Este ato generoso de Abrão, escuta isso, foi tão agradável aos olhos de Deus que ele afirmou que não o deixaria sem recompensa pelo que Abrão respondeu. Olha isso, ó. Deus afirmou para ele que o ato dele de ter ido buscar aquele povo todo, somente com 318 homens, confiando no seu poder, e tendo voltado com todos os homens e matou a maioria dos assírios, Deus disse para ele que ia recompensá-lo. Pelo que Abrão respondeu: e como, Senhor, os vossos benefícios me poderiam dar alegria, pois que não deixarei a ninguém depois de mim, que deles possa gozar e possuí-los. Ele ainda não tinha filhos. Então Deus prometeu que lhe daria um filho. Vou parar até aqui, tá bom? Agora eu vou ler o que diz, aí nós vamos descobrir quem é Melquisedeque, tá bom? No livro de Jazar, ó, agora eu vou ler esse aqui, tá? O livro de Jazar. Deixa eu ver aqui, pra gente encurtar um pouco. Bom, vocês já sabem de quem que é a guerra. Eu vou começar depois do que fala todos os reis. E estes 9 reis fizeram guerra no vale de Sidim. E os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados diante dos reis de Elão, que é Quedarlaomer. E o vale de Sidim estava cheio de poços de cal. E os reis de Elão perseguiram os reis de Sodoma. E os reis de Sodoma fugiram de seus acampamentos e caíram nos poços de cal ou betume. E todos os que sobreviveram foram para a montanha em busca de segurança. E os 5 reis de Elão vieram depois deles e os perseguiram até as portas de Sodoma. E eles levaram tudo o que havia em Sodoma. E eles saquearam todas as cidades e tomaram também Ló, filho de Abrão, e a sua propriedade, e apreenderam todas as mercadorias das cidades de Sodoma. E eles foram embora. E Unique, servo de Abrão, que estava na batalha, viu isso e disse a Abrão tudo o que os reis tinham feito na cidade de Sodoma, e que Ló foi levado cativo para com eles. E Abrão ouviu isso, e ele levantou-se com cerca de 318 homens, que somado dá 12, que são a força das 12 tribos de Israel que estavam dentro dele. E esses homens estavam com ele naquela noite, e perseguiu esses reis e os feriu. E todos eles caíram diante de Abrão e seus homens. E não havia nenhum que restou, mas os 4 reis fugiram, e eles foram cada um pelo seu caminho. Lembra do sonho? Do sonho não, da visão que os magos tiveram? Que vinha a estrela, nascia o dia que Abrão nasceu, que uma estrela surgia no céu e capturava 4 outras estrelas. Olha aqui, ó. Os 4 reis que ele desintegrou. E Abrão recuperou todos os bens de Sodoma, e ele também recuperou Ló e sua propriedade, suas esposas e filhos, para tudo o que lhes pertencia. E a Ló não faltou nada. E terminou de ferir esses reis. Ele e seus homens passaram o vale de Sidim, onde os reis fizeram guerra juntos. Escuta agora isso. E Bera, rei de Sodoma, e o resto de seus homens que estavam com ele saíram dos poços de betume, em que haviam caído, para cumprimentar Abrão e seus homens. E Adonisedeque, ou Melquisedeque, rei de Jerusalém, o mesmo era 100. Entenderam? Presta atenção. Adonisedeque, rei de Jerusalém, o mesmo era 100. Saiu com seus homens para cumprimentar Abrão e seu povo, com pão e vinho, e permaneceram juntos no vale de Meleque. E Adonisedeque, ou Melquisedeque, abençoou Abrão, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo que havia trazido, do despojo de seus inimigos, pois Adonisedeque era um sacerdote diante de Deus. Ele era um sacerdote diante de Deus. Ele não era sacerdote da ordem dos levitas, ele era um sacerdote empossado pelo Senhor. Marca isso aí.
Melquisedeque não era um sacerdote levita, porque os levitas ainda não existiam, tá? Nós estamos aqui há mais de 500 anos de quando Deus colocou os levitas como o chefe do templo. Melquisedeque era de uma ordem específica que Deus colocou. E todos os reis de Sodoma e Gomorra que estavam lá, com seus servos, pediram a Abrão que ele devolvesse seus servos e que ele fizera cativo e tomasse para si toda a sua propriedade. E Abrão respondeu aos reis de Sodoma, dizendo: como vive o Senhor que criou o céu e da terra, que remiu a minha alma de toda angústia e que me livrou hoje de meus inimigos e os deu na minha mão, eu não vou levar nada pertencente a vocês, para que vocês não se vangloriem de amanhã dizer: Abrão ficou rico da nossa propriedade que ele levou. O Senhor, em quem confio, presta atenção, irmão, aprende com Abrão. O Senhor, em quem confio, nada me disse, nada te falta, eu te abençoarei em todas as obras das tuas mãos. Escuta bem isso. O Senhor disse a Abrão: nada te falta, eu te abençoarei em todas as obras das tuas mãos. E agora, pois, eis que aqui está tudo o que lhes pertence, levem e vão. Como o Senhor vive, eu não reterei nada de vocês, com exceção da despesa do alimento de quem saiu comigo para a batalha, como também as partes dos homens que foram comigo, Anar, Ascol e Manre, eles e os seus homens, assim como também os que tiveram de vir junto para cuidar da bagagem. Eles devem tomar a sua parte do despojo. E o rei de Sodoma deu a Abraão e concordou com tudo o que ele tinha dito. E eles insistiram para que ele tomasse de tudo o que ele quisesse, mas ele não quis. E ele enviou os reis de Sodoma e o restante de seus homens e deu-lhes ordens sobre Ló. E eles foram para os seus respectivos lugares. E Ló, filho de seu irmão, foi mandado embora com sua propriedade e foi com eles. Ló voltou para sua casa em Sodoma, e Abrão e seu povo voltaram para sua casa nas planícies de Manre, que fica em Hebrom. Naquele tempo, o Senhor novamente apareceu a Abrão em Hebrom e disse: não temas, a tua recompensa é muito grande diante de mim, porque eu não te deixarei, até que tenha multiplicado e abençoado, feito tua descendência como as estrelas do céu, de forma que não possa ser medida nem contada. E eu darei à tua descendência todas estas terras que tu vês com os teus olhos, pois a ela eu a darei por herança para sempre. Apenas sê forte. Não temas, anda diante de mim e sê perfeito. Você está aprendendo com Abrão, irmão? Você está conseguindo entender qual é a posição de Abrão diante dos homens e diante de Deus? Está dando para você compreender? E no ano 78º da vida de Abrão, morreu Reu, filho de Peleg. E todos os dias da vida de Reu foram 239 anos e morreu. E Sarai, filha de Arã, mulher de Abrão, era estéril, e ela ainda não tinha dado a Abraão filho ou filha. Vocês estão conseguindo captar a mensagem da vida de Abrão para as nossas vidas? Vocês estão conseguindo, irmãos, captar a mensagem que Deus passa aqui para vocês, para mim? Vocês estão entendendo que Abrão, ele saqueou a casa do mal. Ele saqueou uma coisa que foi uma invasão desnecessária. E ele foi lá e derrotou os 4 príncipes. Como as estrelas que os mágicos, né, viram naquela noite, a estrela, a noite que Abrão nasceu. Quem está ouvindo desde o começo que eu estou fazendo um relato aqui, lembra disso.
A estrela era Abrão e ela comia 4 outras estrelas nos 4 cantos do céu. Esses 4 reis, nos quais estava Nimrod. E Deus viu a coragem de Abrão. Você tem coragem de Abrão? Como está a tua coragem? Deus disse para Abrão: anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu não te deixarei. Você está andando na presença do Senhor? Você está andando na presença do Pai? Você está tentando ser perfeito na presença do Senhor? Se Deus falou para Abrão, anda na minha presença e ser perfeito, Ele está dizendo para nós também. Porque Paulo disse assim, para nós sermos imitadores dele, como ele era imitador de Cristo. Ah, irmã Ruth, mas Paulo não é Abrão. Não, ele é da descendência de Abrão. Nós somos a descendência de Abrão. Nós somos a areia do mar e a estrela dos céus. E eu preciso copiar a vida do meu progenitor. Eu preciso copiar a vida da onde eu vim. Eu vim do colo de Abraão, das entranhas de Abraão. E o Senhor está nos falando essa noite. Você não precisa pedir nada para ninguém. Você não precisa pedir empréstimo em banco. Você não precisa pedir nada disso. Anda na minha presença e ser perfeito. Confia que eu vou preparar aquilo que você precisa para saldar o teu compromisso. Ore, busque o Senhor. Não entre em banco, não entre em banco. O Senhor vai mandar o que você precisa dentro da tua casa. Faltou alimento, não tenho dinheiro para comprar, ajoelha, ora. Porque o Senhor vai mandar a providência. Ele vai mandar. Nem que seja o filho do inferno que vai ter que Deus manda ele trazer na tua porta da tua casa. Como aquela mulher, né? Um testemunho muito famoso, que ela estava orando a Deus para poder ter alimento, que ela estava sem alimento em casa. E de repente, lá no mercado, alguém ficou sabendo dela e que ela era crente. E o dono do mercado era um pai de santo. E ele fez uma compra enorme para ela. E falou para o cara que foi colocar, né, que foi levar para ela o carregador. Leva para ela e disse que foi o diabo que mandou. E o carregador foi lá, né, levar a compra. Chegou lá e ela louvando a Deus, porque Deus tinha ouvido a oração dela. E ela naquele momento, o rapaz perguntou: a senhora não vai perguntar quem que mandou? Ela falou: não, não preciso perguntar, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Entendeu? Então, meu irmão, presta atenção, Deus usa quem Ele quer. Tá? Deus usa quem Ele quer. Irmãos, eu passei por uma situação que muitos aqui já sabem. Uma situação de penúria mesmo, morando praticamente num barraco, vamos se dizer assim, era uma casa, era um corredor a casa. E eu não tinha condições para trabalhar, numa situação muito difícil. E nós estávamos em necessidade dentro de casa. E eu, naquele lugar, não tinha... O banheiro que tinha era só o vaso sanitário, o chuveiro e ali a pia. Não tinha armarinho, não tinha nada. E tudo assim muito precário. E eu ia no mercado e eu via aquelas caixinhas, né? De colocar a pasta de dente, porque eu estava enrolando a escova de dente, aliás. Eu enrolava com o saquinho do supermercado. Eu passei álcool no saquinho por dentro e enrolava ali nossas escovas de dente. E eu ia no mercado e olhava aquilo e eu falava: Senhor,
R$3,50, mas eu não posso comprar. Se eu comprar isso daqui, vai fazer falta para eu levar o leite para as meninas. E eu só posso vir no mercado uma vez na semana, ou no máximo 2, quando meu irmão mandava alguma coisa para mim. E eu fiquei assim durante uns 2 meses. Quando foi um dia, era de manhã, uma amiga minha, amiga assim, uma conhecida minha, me ligou e falou assim: Ruth, tá tudo bem? Eu falei, tá, na medida do possível tá. Ela falou, onde você tá? Eu falei, não, eu não posso dizer onde eu tô. Por quê? Porque eu tenho vergonha de onde eu estou. E eu não quero que ninguém me veja aqui. Então, por favor, não me peça. Ela falou assim, não, mas você vai ter que me falar, porque Deus tá mandando. Faz 20 dias que eu sonho com você. Eu fecho o olho e eu te vejo na minha frente. Eu preciso ir na tua casa. Eu falei, não, Valesca, não venha, porque eu não vou dar meu endereço. Ela falou, você vai me dar em nome de Jesus. Quando ela falou assim, meu coração aí parou. Eu falei, tá bom, então eu vou te dar. Dei o endereço para ela. Ela falou assim, ó, até às 5 da tarde eu tô aí. Eu falei, tá bom. E fiquei ali, né? Falei, ai, Senhor, não deixa ela vir. E eu pedindo a Deus para ela não vir. Mas quando deu 5 da tarde, ela chegou. E ainda chegou, não sozinha, chegou com uma amiga dela. A mulher de um médico junto com ela. Eu falei, pronto, agora sim. Agora a minha vergonha tá pronta. Vou passar vergonha. Porque essa mulher me conhece. Senhor, aonde que o Senhor me colocou? Aquele dia eu chorei, sabe? E tá bom, ela desceu, orou comigo ali em casa, né? Com as meninas e tal. E daí ela falou assim pra mim, olha, vamos lá no carro que eu tenho um negócio pra você. Eu falei, tá bom. Desci, era uma descida assim, uma rampa que descia. Cheguei lá, irmãos, ela tinha um Logan e o porta-mala do Logan é um porta-mala bem avantajado. Irmãos, ela abriu a porta-mala daquele carro, explodia, compra de mercado, explodia. E aí nós fomos levando, eu e as duas, eu e a amiga dela e a minha menina íamos levando para dentro a compra do mercado. Irmãos, a cozinha devia ter em torno de 2 metros por 2, mais ou menos isso, 2 metros por 2,5. Era a largura da edícula onde eu estava. E encheu a cozinha, encheu tudo, assim, era sacola por cima de sacola, sacola por cima de sacola. E eu olhava para aquilo e falava, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. E eu estava em necessidade mesmo, já estava tudo acabando. E eu olhei para aquilo, né, e eu fiquei assim, só meu coração batia. Eu tinha 2 cachorros, o cachorrinho chegava a ficar alegre de ver aquilo tudo. Irmãos, e nós fomos desmontando aquela compra, né? Ela falou, olha, isso aqui foi o Senhor que mandou comprar para você. E realmente, porque aquela compra não era para uma pessoa necessitada, uma pessoa qualquer. Aquela compra era para alguém muito especial, porque os shampoos era Elseve, os cremes, veio o creme, que a minha filha precisava do creme. Até isso Deus mandou, que já estava acabando. Eu falei para ela, vira o creme de ponta cabeça que vai escorrer creme daí. E ali veio carne para 1 mês. E não era qualquer carne, era carne de primeira, carne cortada, cada uma de um jeito. Mandado fazer, aquilo foi feito especialmente. E eu ia desembrulhando aquilo, meus irmãos, e eu só falava, Senhor, Tu és maravilhoso. Peça de mussarela, tá bom? Não foi um pedacinho de mussarela, foi uma peça de mussarela. Irmãos, e eu acho que nós levamos assim, ó, acho que em torno de uns 60 minutos para desembalar tudo e guardar. Vão ouvindo. No último pacote, tinha as caixinhas para as escovas de dente que eu queria tanto e não conseguia comprar. Mas quem sabia que eu queria aquelas caixinhas era somente eu e o pai, que eu não contava nem para as minhas filhas. Porque eu falava, eu não vou falar isso para elas não sofrerem mais do que já estamos sofrendo. A única pessoa que sabia daquelas caixinhas, que eu queria tanto aquelas caixinhas para poder
tirar aquele saco do supermercado enrolava o saco do mercado assim, irmãos, sabe, para não ter perigo de contaminação. O Senhor ouviu. Às vezes que eu ia no mercado e eu ficava ali 15 minutos namorando aquelas caixinhas, fazendo a conta na minha cabeça se ia dar para levar ou não. E eu falava, não tem jeito, não posso, não tem. Se eu gastar aqui, eu vou deixar de levar alimento para minha casa, não posso. E naquele dia eu vi Deus agir. Naquele dia eu vi que o Senhor estava olhando os meus pensamentos dentro do supermercado. Naquele dia eu vi a providência do Senhor na minha vida, mostrando para mim que Ele estava comigo, que eu não precisava pedir nada para ninguém, que Ele estava cuidando de mim. Entendendo, meus irmãos? Que Ele estava cuidando de mim. Então, eu digo, quando eu vejo pessoas pedirem dinheiro na internet, pedindo Pix, pedindo aquilo, eu falo, não é possível, essa pessoa não confia em Deus. Ela fala de Deus da boca para fora, porque na verdade ela não confia no Senhor. Entendeu? Ela não confia no Senhor. Ela confia na força do seu braço. Meu irmão, se Abrão confiasse na força do seu braço, ele não tinha ido atrás daqueles 4 reis, porque ele sabia quem eles eram. Mas Abrão confiava na força que Deus dava para ele, na estratégia que com 318 homens que perfazem a força das 12 tribos de Israel que estavam dentro de Abrão ainda, elas não tinham aparecido. Era essa força que Abrão precisava, a força que vem do alto. Você não vai ganhar nada, meu irmão, com a força do teu braço. Você só vai ter alguma coisa, você só vai receber de Deus alguma coisa se você confiar na força do poder, na força não, no poder do Todo-Poderoso. Então, meu irmão, eu te digo uma coisa, corre saquear o inferno, porque o Senhor vai te abençoar. Eu vivi e ainda vivo pela fé, vendo sempre a providência do Pai dessa forma, irmã. É exatamente isso. Da mesma forma eu vivo. Eu espero a providência do Senhor e Ele me manda na medida certa, na hora certa e quando Ele quer, entendeu? E eu já sei como Deus trabalha comigo, eu fico quietinha aguardando o poder de Deus na minha vida. Eu tenho meus colóquios com Deus aqui no meu quartinho de oração, eu converso com Ele aqui e Ele sabe exatamente, eu não preciso abrir a boca para ninguém. Tá entendendo? Para ninguém. Então, meu irmão, confia no Senhor, porque nós vamos entrar em momentos agora que se nós não confiarmos no poder de Deus, nós não vamos passar pelo que vem vindo. Nós não vamos atravessar o deserto quente que está vindo aí. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Que essa palavra, que a história, a vida de Abrão fique no teu coração. Porque Abrão é o nosso pai terreno. É dele que nós viemos. Abrão era amigo de Deus. Então eu posso copiar a vida de Abrão. Eu posso seguir os caminhos que Abrão seguiu para ele ser chamado de amigo de Deus. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, um Deus que faz maravilhas, um Deus que cuida do Teu povo, um Deus, Pai, que nós não precisamos abrir a boca para ninguém, para ninguém. O Senhor sabe o que tem na nossa mente. O que nós temos que ser é obedientes. O que nós temos que ser é ter a coragem que Abraão teve, de sair com aqueles 318 homens para enfrentar milhares. Mas Abrão estava calçado no Criador dos céus e da terra. Abrão estava calçado naquele que o livrou da fornalha de fogo ardente. Abrão estava calçado no Deus que criou os céus e a terra. Abrão sabia quem era o Deus dele. Abrão sabia quem ele cria. E eu te peço, Pai, abre as nossas mentes para que nós entendamos
que nós precisamos ser como Abrão, seguir os seus passos, porque os passos de Abrão diante da tua presença nos levarão daqui a pouco nos ares e depois diante de ti, com palmas nas mãos, com as vestes brancas de linho fino, nós estaremos diante do Senhor, vendo a tua face como ela é. Guarda-nos, Pai, livra-nos do mal, livra os meus irmãos, nos livra de pecar. Sê conosco, Senhor, nos dá a confiança de Abrão, a fé de Abrão. Abrão era o pai da fé. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, não que em nós haja merecimento, porque não há, mas os agradecimentos que nós fazemos é no nome de Jesus Cristo. Nós, Pai, não temos capacidade para sermos nada, mas Jesus Cristo tem a capacidade para nos dar tudo e a capacidade para nos fazer mais que vencedores na terra dos viventes. E através do nome de Jesus é que nós encerramos essa oração. Te louvando, bendizendo o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que socorre o seu povo. Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor, que essa mensagem possa ter ficado nos seus corações, que nós possamos a cada dia compreender mais como Abrão se relacionava com o Senhor, como Abrão confiava no Deus que ele cria. Amém? Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.